Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Sintam-se acolhidos por ela. Então, como o irmão Alexandre comentou, hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 13, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, no próprio título, a gente sabe que Jesus falava por parábolas e muitas vezes de forma figurada, e esse título ele não é menos figurado, então, que significa dizer que a mão esquerda, né, dá o que a direita não pode saber. A gente sabe que, de forma física, quando a gente está com as mãos próximas, elas não têm como uma não saber o que a outra tem, né? Elas estão num corpo e elas estão próximas, elas têm utilidade conjuntamente. Mas do ponto de vista moral, é fazer o bem sem ostentar, né? É tu não precisar mostrar aos outros o que tu fez de caridade pelo simples fato de saber que fez, né? Fazer alguém de uma forma desinteressada. Então, fazer o bem sem ostentação significa que a gente deve amar as pessoas, fazer caridade, né, poder auxiliar em algum aspecto. E nisso a caridade ela é múltipla. Pode ser muitas vezes um abraço, pode ser uma palavra acolhedora, pode ser algo que tu escreva para uma pessoa, pode ser um alimento, né, uma veste, pode ser de múltiplas formas a gente poder fazer caridade, não ser somente pela forma material, né, de comprar algum alimento, muitas vezes que a gente faz isso, mas sim a gente não precisar ostentar aquilo que a gente faz para as outras pessoas, não precisar colocar na TV, no jornal, né, anunciar para todas as pessoas, mas a gente ter a consciência que o que a gente fez foi produtivo e teve um sentido para outra pessoa. Então, o perdão ele também é um tipo de caridade, talvez um dos mais difíceis, né, que muitas vezes a gente tem uma desavença com uma pessoa, algum desafeto, algum inimigo que ficou lá no passado, e aquilo ainda corrói, né, de alguma forma, um rancor, uma mágoa. E aí a gente sabe que o perdão, ele liberta, né? Se a gente experimentar perdoar alguém, por mais duro que seja isso, né, por mais difícil, claro, porque a gente falando é fácil, mas a vivência disso é que transforma. E nesse sentido, a gente pode ver que perdoando alguém, a gente está fazendo uma caridade. Por nós, principalmente, porque nos libertamos, e pela outra pessoa que nós deixamos, né, que ela percorra o caminho dela e receba aquilo que ela busca, né? Aquela questão da lei do ação e reação, que cada um vai colher de acordo com aquilo que fez. Então, aquele que faz ostentação, aquele que faz o bem com ostentação, ele já teve a sua recompensa, né? Porque ele já mostrou para todo mundo, né? Ao invés de ter talvez introjetado aquilo como um aprendizado, como um autoconhecimento, ele já mostrou para todo mundo. E hoje em dia, como o irmão Alexandre estava comentando, a gente vive uma calamidade pública com essas questões das enchentes. Nunca se viu, né, tantas pessoas sofrendo e uma enxurrada tão grande, né, como houve no Vale do Taquari. E nesse momento, essas calamidades, elas nos impulsionam a que a gente possa realmente estender a mão para os nossos irmãos que estão precisando,
muito mais do que nós. É uma reflexão também que fica, que às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo. A gente acha que aquilo que a gente está vivendo é horrível, né? Uma dor, uma separação, uma dificuldade, mas a gente vai ver e existem muito mais pessoas em dificuldade do que a gente pode perceber, né? Pode supor na vida da gente. Então, é nessas grandes calamidades que a caridade se manifesta. Então, a caridade moral, ela consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados nesse momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. Isso também é caridade. Quando a gente se cala e percebe que aquilo que a gente vai falar não tem sentido, né? Que aquilo é mais sábio tu ficar escutando em silêncio do que talvez tu criar um constrangimento, uma briga, uma desavença com alguém. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Então, também é uma forma de caridade, né? A gente poder não devolver na mesma moeda, né? Através da palavra, que a gente sabe que a palavra é uma flecha que é atirada e que depois que atirou, não tem o que fazer, né? Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Então, a caridade moral é essa que a gente deve, né, trabalhar dentro da gente. É aquela que nos dignifica, aquela que nos mantém elevados em sintonia com Deus e que, de alguma forma, também ajuda os nossos irmãos de caminhada. Porque tudo que nós fazemos, existe um impacto muito grande na vida das outras pessoas. Tanto é que a gente pode ver até pelo esse exemplo da enchente, que toda uma ação, né, que foi feita, ela impactou todos nós. Até quem não sofreu a enchente foi impactado. Então, para vocês verem como isso acontece de uma forma muito ampla e mais profunda, né? Então, para finalizar, eu trago algumas questões para a gente refletir e pensar um pouco mais durante essa semana. O que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reação provocamos no próximo? Que tipo de vibração espalhamos? Então, essas são as reflexões. Espero que vocês possam também estudar esse capítulo de extrema importância. Fiquem com Deus e que assim seja.